Gente, hoje a gente vai terminar o conteúdo referente à exigibilidade do crédito tributário, que a gente tem essas três hipóteses, né? A gente tem a que a gente falou no GED passado, que é a suspensão da exigibilidade, que é aquela pausa, aquele congelamento da exigibilidade do crédito. Aí a gente tem agora, né, que a gente vai terminar a extinção e a exclusão. A gente vai começar aqui com a extinção, que a primeira hipótese é a hipótese mais viável, mais importante, melhor hipótese de todas é o pagamento, porque é a hipótese, como é que eu posso dizer, mais natural da coisa. Você tem um crédito tributário e você vai pagar esse crédito e ficar em débito. Mas, claramente, né, existem outras opções de se extinguir um crédito tributário para além do pagamento, apesar dele ser a melhor hipótese de todas, a hipótese que eu não estou encontrando a palavra, mas basicamente é a hipótese que seria como se sem nenhuma anomalia no processozinho de tributação, digamos assim. Mas a gente tem outras, né? Tá tudo no rol do artigo 156. E para começo de conversa, é importante saber que só a lei, eu acho que eu tô cansada de dizer isso nos GEDs, mas só a lei pode estabelecer essas hipóteses de extinção do crédito tributário, gente. Então, nenhum outro não pode, sei lá, criar uma nova forma de extinguir a obrigação tributária de nenhuma outra maneira. Tipo assim, criar uma nova forma de extinção, sabe? Tipo, vamos criar aqui sei lá, uma forma nova, sei lá, agora você vai poder extinguir o pagamento, sei lá, com Bitcoin, coisa assim, aí a pessoa faz uma declaração legislativa, um instrumento que não é a lei. Basicamente isso. E aqui a gente precisa entender algumas particularidades do pagamento tributário. Algumas coisas que diferenciam ele daquele pagamento usual do direito civil que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Porque, assim, no direito civil, a gente presume algumas coisas, vocês com certeza já viram isso, acho que em obrigações, a gente presume algumas coisas de cumprimento da obrigação do devedor em relação ao pagamento. Tipo, quando eu quito a última parcela, eu vou presumir no direito civil que as outras parcelas já foram quitadas. Há essa presunção no direito civil desse pagamento anterior pelo devedor. Mas no direito tributário, a gente não vê dessa forma. Não é porque você pagou um tributo que lhe foi cobrado em 2025 que a gente presume que aquele pagamento daquele IPTU que consta no que você não pagou não foi pago. Ou pior, né? Quando há hipóteses de parcelamento, que quando você não paga uma, mesmo que tenha sido posterior, né? Você só perde o benefício, no caso da suspensão. Também a existência dessas penalidades, elas não vão extinguir, não vão dispensar o contribuinte desse pagamento do tributo integral. Então, assim, se você tem um valor tributado e você ganha uma multa, você não vai, de certa forma, paguei a multa e consigo me eximir, de alguma forma consigo juntar o valor da multa com o pagamento do tributo, não dá. É tudo visto de maneira diferente, sabe? O pagamento do valor da multa, não tem como dar um desconto, uma coisa, a não ser que você seja realmente remido daquela multa ou situações assim. Ou que haja uma transação, como a gente vai ver, mas de forma geral, não tem como. Outra coisa é que o pagamento, tanto
total, parcial do crédito, ele não vai gerar uma presunção de quitação de outros débitos. Por exemplo, ah, eu sou um bom pagador, digamos assim, ou algo. Eu paguei esse, paguei aquele, eu tenho um aqui, então vou presumir que aquele outro foi pago. Não. Aqui a gente olha tudo de forma muito individualizada. Então, ninguém vai olhar para trás e não posso usar, por exemplo, se eu estiver defendendo um cliente, não posso usar o fato dele ter pago todos os tributos dele em dia como uma forma de argumentar que ele pagou esse também, porque isso não é uma coisa a ser presumida, né? Então é importante você manter todo esse tipo de comprovação, porque essas obrigações tributárias elas são consideradas muito de formas individuais pelo fisco. E a gente tem algumas regras subsidiárias e consequências por esse atraso. Quando a legislação tributária ela não especifica o local ou prazo para o pagamento, o CTN ele vai estabelecer assim, algumas regras subsidiárias, que são o seguinte: local do pagamento. Isso era muito mais importante antigamente, porque hoje em dia a gente consegue pagar de todo lugar. Mas como o CTN é de antes, bem antes da Constituição, acho que ele é de 1945, acho que é isso. Não, tô doida. 1940. É da década de 40, vamos dizer assim. Então, é bem antigo, né? E o artigo 160, ele diz que na ausência de disposição legal, o pagamento ele deve ser efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Mas assim, gente, isso hoje em dia não tem validade, é só para, sei lá, porque como a colegiada traz muita letra de lei, vai que, né? E em relação ao prazo de vencimento, que aí sim eu já recomendo dar uma olhada mais importante, é que, segundo esse artigo, se no parágrafo único, se não tiver um prazo estabelecido para esse vencimento, o vencimento vai ocorrer 30 dias após a notificação do lançamento, ou seja, vamos entender, ocorreu o lançamento, e quando ocorre o lançamento e é instituído esse crédito, você precisa ser avisado, né? Como eu falei no dia passado, você precisa saber que tem um crédito ali, que tem uma obrigação líquida certa e exigível para você pagar. E aí, quando você recebe essa notificação, a partir do momento que você tem ciência de que você tem que pagar, é que começa esse prazo a correr. E aí são 30 dias, quando não está especificado o prazo de vencimento. Pode ser que não esteja, é comum que não esteja, eu acho. Enfim. E esse crédito tributário não pago no vencimento, ele vai ser acrescido, claro, de juros e mora. Isso aí tá em comum acordo com o direito civil, apesar de que no direito civil existe mais formas de você negociar, e ele está sujeito a penalidades. Ai, desculpa. O artigo 161 do caput, ele vai prever que, em regra, ou seja, não está ali disposto quanto é a incidência dos juros, enfim, a incidência vai ser de 1% ao mês. Mas pode ser maior. E aí, enquanto tiver pendente essa consulta formalmente apresentada, quando a gente diz formalmente apresentada, quando é realmente aquela consulta administrativa, quando o cliente vai lá administrativamente atrás disso, sabe? Não é só dei um Google, entendeu? Dentro do prazo legal, não vai ter aplicação dos juros e multas, porque é aquele caso de suspensão da exigibilidade, sabe, gente? Ai, olha, eu não tô achando isso aqui e tal, não concordo, enfim. E até tá no parágrafo 2º dizendo que do 161 que isso suspende a exigibilidade. Então, é uma questão que a gente até falou no dia de passado, porque você pode não concordar com aquele acréscimo daquele juro, daquela multa, enfim. E existe
pelo 163, uma ordem de pagamento para você, porque tem gente, principalmente, não digo tanto pessoas físicas, mas CNPJs mesmo, pessoas jurídicas, que elas, como é que eu posso dizer, elas têm várias tributações atrasadas. Não dizendo que pessoas físicas não têm, mas vamos olhar para o âmbito maior, com certeza pessoas jurídicas têm isso de forma mais recorrente. E quando isso acontece, o CTN ele já disciplina qual deve ser essa ordem que você deve se priorizar, certo? Então, a primeira de todas, você obviamente vai priorizar pagar suas obrigações próprias, ou seja, créditos trabalhistas, coisas que você tem que pagar, que você fez, ou contratos ali particulares, e em preferência das responsabilidades tributárias, porque isso é, tipo assim, o fisco, ele tem mais dinheiro do que as pessoas e a economia precisa girar. Imagina se fosse prioridade pagar o fisco. Ia ser bem complicado, né? Então, por isso que as empresas elas têm que priorizar créditos trabalhistas, pagar quem elas estão devendo, ou você mesmo. Aí depois vai analisar pela natureza do tributo, então, primeiro vai por contribuição de melhoria, depois taxa, depois imposto. E por que é isso, gente? Porque se vocês pararem para analisar, é pelo mais específico que é a contribuição de melhoria, porque convenhamos, com contribuição de melhoria é extremamente específico, é um tributo que nem é mais cobrado de tão específico que é, e, e de tão rígida que é a regulamentação desse tributo, para taxas, né, que taxa ela é muito importante, porque a taxa, como ela tem uma arrecadação específica, como é que eu posso dizer, como ela é um tributo de arrecadação vinculada, ela é importante porque se você não paga aquela taxa, aquele serviço que você teve uma contraprestação estatal que ensejou o pagamento dessa taxa, ele fica, de certa forma, desassistido. Então, por isso a especificidade, e também porque a taxa, apesar de sim haver taxas que são muito presumíveis, por exemplo, pela taxa do lixo, que é pelo consumo presumível do lixo, pelo consumo não, pela poluição, né? De forma presumida, pelo tamanho, enfim, o tamanho no caso aí é uma lei, enfim, mas é uma lei municipal, mas eu digo do aspecto realmente, porque não tem como eu saber quanto lixo, uma pessoa não tem como calcular quanto lixo você está realmente produzindo, é uma produção que é presumida, mas é aquela coisa, você tem que pagar porque você precisa sustentar, de certa forma, aquela atividade. O que não acontece com os impostos, porque os impostos, eu tenho 13 tipos de impostos, eles viram receita necessariamente, e de receita para receita, o Estado não tem somente tributação como fonte de receita, apesar de ser a mais importante, mas o Estado também tem outras atividades que lhe geram dinheiro, apesar de que tributo é a mais significativa, a mais certa, digamos assim. Mas, enfim, os impostos, como eles estão em tudo, e eles estão até de forma, como é que eu posso explicar? Que você nem vê, até oculto, digamos assim, é meio assim, dá para botar para depois, porque, poxa, é ICMS, é tanta coisa que você paga de imposto, basicamente, você comprou um bombom, você pagou o imposto, e você nem percebeu, porque aquele imposto, o preço, ele tá dentro, ele tá já no preço final, ele já te passa, você não vai ver exatamente, porque assim, não dizendo que lá é um paraíso nem nada, mas em outros países, tipo, alguns países europeus e alguns países ali da América do Norte, como Canadá, Estados Unidos, quando você vai comprar alguma coisa, você consegue
na verdade, você já sabe o preço de tributação que é daquele produto. Então, tipo, você está pagando X, sei lá, vamos pensar, libras, se for na Inglaterra, se você está pagando X libras de, sei lá, do preço do produto, e você está pagando X libras de taxes, né, que é que eles chamam de tributo. Então, inclusive, eu nunca fiz isso, porque eu nunca tive paciência nem nada, eu já até fui para lá, mas nunca tive paciência para ver como era. Mas eu tive uma professora que me falou que quando ela foi, não sei se para a Europa em geral, eu não lembro o país em específico, não sei se é uma política da União Europeia, mas ela falou que ela pega, que tem como você pegar as notas fiscais, de quanto de tributo você pagou, e você conseguir a restituição, já que você não é morador e você não tem, você não, como é que eu posso dizer? Você não tem nenhum tipo de você não usufrui daqueles serviços estatais que são oferecidos pelos tributos. Então, você consegue o valor dos tributos de volta. É uma restituição por isso, porque você não tem que pagar porque você não é contribuinte, porque você não é beneficiário, e contribuinte tem que ser beneficiário, mesmo que de forma presumida, que é a maior parte, né? Você tem que. Enfim, gente, eu estou variando muito, desculpa. Vamos lá. A gente tem prazos prescricionais, que são com a prescrição, você pode débitos com prazos prescricionais mais. Perdão, eu tô doida. Mas, enfim, a gente tem aquele prazo de prescrição que vai estar prescrito aquela cobrança daquele tributo, aí o fisco pede para que você pague isso logo, porque ele pode perder o direito de te cobrar, e eu diria assim, enrole, porque é melhor estar prescrito. E os de maior valor na ausência dos critérios anteriores. Tipo, não tem como definir isso aqui? Então, vai o que está valendo mais pro menos. E é isso. E aqui é repetição do indébito e restituição dos tributos. Basicamente, é repetição de indébito. Eu queria muito falar essa analogia para vocês. Digamos assim, você pagou um crédito, certo? Tipo assim, você tinha um crédito. E quando a gente tem um crédito, a gente tem que pagar, porque crédito, lembrei do cartão de crédito, eu tenho que pagar a fatura no final. E débito, debitou, eu já paguei no débito, paguei na hora. Então, quando acontece de eu pagar de forma injusta, de uma das formas que eu vou citar aqui para vocês, eu tenho direito a essa restituição desse débito. Porque débito por quê? Porque eu já paguei, por isso em débito, entendeu? Eu já paguei esse valor, débito, entendeu? Então não pode ser do crédito, que é a dívida, entendeu? O crédito é a dívida, o débito é quando paguei. E é isso. Enfim, mas eu trago aqui que a repetição do indébito é o direito do contribuinte de solicitar essa restituição de tributos que foram pagos de forma indevida ou em excesso, porque isso vai evitar o enriquecimento sem causa por parte do Estado, tá? Porque o Estado, para o Estado também vale esse princípio, e vai garantir que o Estado não retenha valores indevidos, vedação ou confisco mesmo também. E o embasamento legal para essa repetição de indébito está no 165 do CTN, que diz que o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos seguintes casos. E aí eu vou citar os casos aqui para vocês. Primeiro caso, pagamento indevido, paguei um tributo que eu não deveria ter pago, porque não era para ser meu. Segundo, erro de cálculo de identificação. Teve um erro ali na identificação do sujeito passivo, cobrei de você, sendo que era para cobrar de outra pessoa, eu cobrei a mais de você, ou eu, sei lá,
posso ter até calculado certo, mas na hora de fazer o seu documento, eu coloquei um valor, um zerinho a mais. E decisão condenatória reformada, por exemplo, você teve uma decisão condenatória que te diz que tu precisava pagar aquilo ali, mas na verdade, depois, posteriormente, disseram, não era para pagar, não. Porque pode ser que você mostre, né, que você tinha pago, depois você achou uma prova, enfim. Então, são essas três hipóteses, né? A gente tem o caso da restituição nos tributos indiretos, ele é um pouco mais delicado, porque tributação indireta é aquela tributação em cadeia. E aí muita gente paga. E aí você tem que analisar quem é que tem que ser restituído aqui, entendeu? Porque para quem ficou o ônus da coisa? Porque como a gente viu, tem o sistema tanto de débitos e créditos, enfim, é muito complicada essa cobrança, quer dizer, essa restituição, porque tem que ver quem que tá com, quem ficou onerado nessa situação. Tipo assim, porque como as empresas conseguem, por cadeia mesmo, o valor desse tributo de volta, tributando o consumidor, se chegar no consumidor final, essa cadeia, obviamente a gente vai restituir ao consumidor. Mas, muito provavelmente, eu não acredito que vá, pode ser que sim, mas assim, se ainda tiver parado em uma das empresas e ela não tiver tido o retorno daquela tributação, não tiver compensado de alguma forma, enfim, o crédito é a ela que é devida a restituição. Então, o 166 do CTN fala que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência de respectivo encargo financeiro, ou seja, porque como a gente viu que era aquele sistema de cadeia, primeiro paga o tributo total, aí ele vai no preço total aqui, e aí os outros vão meio que compensando, não lembro o nome, debitando mesmo, tirando a parte deles. Ah, paguei aqui, enfim, eu expliquei para vocês isso já, porque eu não estou conseguindo, porque é muito visual, tem que fazer toda uma coisa, mas é aquele negócio do princípio da não cumulatividade, que a gente já falou. Mas basicamente é em cadeia, certo? E encargo no sentido de a transferência desse encargo, ou seja, a transferência desse débito, desse crédito financeiro, porque débito é quando já está pago, mas assim, desse valor para você pagar, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou seja, eu tenho que provar, o ônus da prova é meu, de que quem pagou aquele tributo fui eu, no final das contas. Ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, ou seja, se eu já passei para frente, esteja por este expressamente autorizado a recebê-lo. Pode acontecer, né? Tem besta para tudo. Todo dia sai de casa como é que o Veras fala? Um otário e um esperto, um malandro, sei lá. Enfim, é aquilo. Para reaver tributos indiretos, o contribuinte deve provar que não repassou o encargo ao consumidor ou apresentar autorização desse para a restituição. E é isso, galera. E aí a gente tem prazos e procedimentos da repetição de indébito, prazo para requerer essa restituição. Se eu quero requerer, né, de forma administrativa, enfim, aquela coisa toda, eu tenho 5 anos, tá? O direito de pleitear essa restituição, ele vai se extinguir com os 5 anos contados, né? Aí tem aqui todos da hipótese. Aí, nos incisos 1 e 2, da data da extinção do crédito tributário, da data que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Foi aqueles casos aqui que eu falei para vocês. Desses aqui. Que aqui é de quando eu conto o prazo, tá? Aí tem restituição de juros e multa, que pode acontecer também. Quando o contribuinte ele vai pagar um tributo indevido a maior e posteriormente ele vai solicitar essa restituição, esses juros e multas pagos, eles também devem ser restituídos, né, gente? Pelo amor de Deus, vai só te restituir do valor do tributo e não do a mais que você pagou.
Então, isso é de forma óbvia, né? A gente tem também correção monetária, tudo bonitinho, mas isso são de ordem muito técnica e burocrata. Mas a súmula 162 do STJ, ela traz que nessa repetição de indébito tributário, essa correção monetária vai incidir a partir do pagamento indevido. Ou seja, ela começa a contar a correção monetária a partir do momento que eu paguei e não deveria ter pago. E aí, eu trago aqui para vocês na verdade, a mais utilizada, que é a Selic, como índice de atualização dos créditos tributários. Geralmente você utiliza esse sistema, porque ele vai englobar os juros de mora, correção monetária, enfim. E o STJ firmou esse posicionamento de que a Selic ela deve ser aplicada na repetição do indébito desde o pagamento indevido, para causar essa isonomia entre o contribuinte e o fisco, pelo menos tentar, né? Aí a gente tem a compensação tributária, e de compensação para compensação, gente, compensação, ele é aquele meio que, por exemplo, eu tenho um crédito aqui, mas, sei lá, eu tinha um débito a mais, eu tinha pago um negócio a mais, eu tinha um lucrozinho, eu tinha um negócio ali na fazenda, e eu quero compensar. Não, pô, pois compensa aí, ao invés de tu, tipo assim, me devolver esse valor, já cobre aí o do próximo ano, sei lá, entendeu? Tipo, vai muito. Mas é isso, a compensação, ela é o meio pelo qual o contribuinte vai extinguir essa obrigação, utilizando esse crédito que ele possui contra a fazenda, ou seja, ele tem, e a fazenda que está no ônus, entendeu? Para bater os direitos tributários e, óbvio, diferente do direito civil, a compensação aqui depende de uma lei, depende de condições bem específicas, que você precisa falar. Mas, assim, requisitos gerais para compensação: crédito líquido e certo, e que esses créditos tenham sido vencidos, certo? Ou vencendo. O do contribuinte, tá? E tanto o crédito tributário quanto do, do fisco devem, obviamente, ser. Gente, liquidez exigível no sentido de tem um valor para eu pagar. E tem vedação e escolha no sentido de, óbvio, que o fisco não pode dizer, ah, não, ao invés de eu te pagar isso aqui que eu tô te devendo, deixa que eu compense os demais. Vai que tu quer receber o valor, cara. Ninguém sabe o dia de amanhã, entendeu? Então é isso. Eu não posso só aproveitar o tributo ali, enfim. Ou tem que ser um acordo. Olha, eu aceito as duas partes. É isso. Ah, tem aqui a súmula 461 do STJ, que diz que o contribuinte que possui um crédito contra a fazenda pública, ele tem a opção de escolher entre receber o valor por meio de precatório, né, ou realizar a compensação com débitos tributários, que é isso que eu estava falando para vocês. Aí a gente tem a transação e a remissão. Gente, esse GED vai ficar grande porque é impossível, o Veras deu muito conteúdo. Transação e a remissão. A transação, gente, é como se ela fosse uma. Na verdade, não é como se ela fosse, ela é um acordo entre o fisco e o contribuinte, tá? E é um acordo de concessões mútuas. Ele tem que prevenir ou extinguir litígios que são relacionados a esse crédito. É basicamente assim, ao invés da gente litigar, da gente executar, da gente fazer toda essa confusão, vamos acordar aqui o seguinte: isso geralmente não vai acontecer com uma pessoa que é normal, não. Isso vai acontecer com uma empresa que deve muito ao fisco, muito mesmo, e que tem dinheiro, entendeu? E, obviamente, tudo dentro da legalidade. Então, não é um caso de crime, não. Eu soneguei, eu tô. Não. É um caso de, tipo, eu tô devendo aqui ao fisco, e o fisco vem e fala: olha, vamos fazer assim, você me paga tanto que já tá bom pra mim. A pessoa, não, pois vamos acordar. E é isso, cara. É basicamente isso. Tipo, eu tô devendo esse valor, o fisco abre mão de pagar tudo, eu abro mão de, sei lá, não pagar, ou de. Enfim.
E a gente fica naquela. Não, eu te pago então. Sei lá, eu tô devendo 1 milhão ao fisco. Sou uma empresa, tô devendo 1 milhão. Ele diz, rapaz, tu me paga bem 500 mil e a gente fecha esse negócio. E é isso, cara. Entendeu? Tem essa. E tem, obviamente, tá, gente? Tem uma lei que vai regulamentar se essa transação na União pode ser tanto individual quanto por adesão, ou seja, por adesão no sentido de tem aqui os critérios e você aceita ou não. Individual, não. Você vai conversar melhor. Mas o que vocês precisam saber de transação é que é um acordo, entendeu? Mas é isso, ela nem é tão cobrada. Quem é mais cobrada aqui, ó, remissão. Remissão por quê? Porque é perdão, gente. O perdão, ou total ou parcial, do crédito tributário. Que vai ter uma lei, tá? Remindo pessoas em situações específicas que eu vou citar agora. E não precisa de concessão mútua. Se você tiver abrangido nessa lei, você já vai ser remido desse valor, ok? É um ato unilateral da administração, é uma lei mesmo, e existem critérios, tá? Para eu fazer, até para fazer essa lei, eu preciso de critérios. Os critérios são: eu só posso perdoar dívidas em situação, e nessas situações, tá? Eu só posso remir nessas situações, que são pela situação econômica do contribuinte que está com dificuldade financeira, situação de superendividamento, situação de, cara, tá foda mesmo, é isso. Erro excusável, ou seja, eu cometi um equívoco, mas eu não tinha intenção de fraudar o fisco, eu não tinha, sabe, dá para ver pelo ato que eu cometi que eu não tinha intenção de fraudar. Diminuta importância são esses valores irrisórios, ou seja, até tantos reais, isso vai ser estabelecido em lei, ato normativo, enfim, até tantos reais é considerado valor irrisório. E aí, até tantos reais, se você tiver esse valor, você vai ser remido, tá? Se você tiver devendo esse valor, sei lá, até R$ 1.000, a gente considera valor irrisório e você é perdoado, entendeu? Porque não vai justificar eu entrar com a execução para te cobrar. Equidade. Garantir, né, para assegurar justiça em alguns casos que eu vou ter que olhar para situações particulares. Isso aqui, gente, para garantir equidade é muito complicado, porque eu nunca vi, eu não consigo dar concretude para isso, mas basicamente eu acho que equidade nesse sentido abrange por situação econômica, mas sei lá, é complicado. Eu nunca entendi muito bem a questão da equidade, ela nunca foi muito importante, porque é aquele papai, vamos colocar aqui um princípio, aqui uma coisa mais principiológica, uma coisa de igualdade, porque não tem objetividade nisso aqui. Para garantir a equidade, eu vou remir pessoas, sei lá, pessoas. Não sei, eu não posso nem remir ninguém por isso, porque eu acho que é tão complicado fazer isso. Eu nem sei se isso é possível, então eu não vou falar merda pra vocês que eu posso estar colocando ideia na cabeça de vocês, mas enfim, a equidade é só casos muito específicos. Poderia até ser o que eu falaria. Aquela situação do Rio Grande do Sul, só que a situação do Rio Grande do Sul entra em condições regionais. Então, equidade é aquilo, né? Eu posso dizer que, enfim, situação de calamidade pública ou crise em determinadas áreas. A gente tem a decadência, que é o prazo para a constituição do crédito. Gente, decadência e prescrição. Ai, meu Deus, é difícil, eu não entendi isso em civil. Ai, não sei o que. Tem nada a ver aqui com civil, nem pensa em civil aqui, que isso aqui é muito claro. Tipo assim, isso aqui é objetivo. Ao contrário da decadência e da prescrição em direito civil, que eu também fico meio. Hã? Em direito tributário, é muito claro. Por quê? Porque a decadência, cara, o fisco ainda não lançou o crédito. Então, lembra ocorreu o fato gerador e tudo. Ele nem lançou o crédito, entendeu? Então, se ele sequer lançou esse crédito, tu nem sabe que existe, enfim,
ele não pode mais lançar depois de anos e anos e anos, entendeu? Tem um prazo. Depois de 5 anos, ele não pode mais lançar esse crédito, porque, pô, ele teve 5 anos para lançar, para ver quanto tu devia, ver aquela, sei lá, aquele IPTU, aquela coisa. Enfim, imagina, vamos colocar numa situação mais concreta. Imagina que o fisco nunca lançou o teu IPTU de 2025 e ele vai querer te cobrar em 2032, sei lá, um IPTU de 2025 que ele sequer lançou. Amigo, não faz sentido, né? Concordo. Não faz sentido nenhum. Então é óbvio, é claro, é assim uma coisa. Agora, a prescrição é diferente. A prescrição é sorte do malandro, é sorte daquele que tem sorte na vida. Que é, você teve a sorte, ou sei lá, o fisco olhou para quanto você devia e falou: vou atrás disso aqui. Foi o seguinte: você foi cobrado, você foi lançaram, você foi cobrado. E o que, que aconteceu? O fisco olhou para isso e ele falou: não, sei lá, ou nem viu. E ele perdeu prazo para entrar com a execução. Ou seja, mesmo que você tenha sido cobrado, você não vai ter que mais pagar, porque imagina, eu fui cobrada hoje, em 2025. E aí ele vai querer me cobrar em 2040? Não rola, cara. Não vai rolar. 2032, não, é 5 anos. Ambos é 5 anos, mas é diferente. Porque um eu sabia. Eu tinha ciência, tinha sido lançado, tava lá o crédito, eu tinha o valor, eu tinha o boleto, e eu não paguei. Prescrição. Decadência, não. Decadência, aí ele sequer lançou, a culpa é dele. Prescrição, a culpa é de nós dois. Ele, porque não viu, né? Não olhou, não conferiu. E eu, porque não paguei. Então, mas quer dizer, a culpa ficou para ele, porque ele não viu por muito tempo. E aqui no caso da decadência no lançamento por homologação, que é o lançamento por homologação, vocês lembram que é aquele lançamento que o contribuinte ele tem que avisar antes, entendeu? E aí, esse lançamento, o contribuinte ele tem que antecipar o pagamento. Porque ele que vai dizer quanto que ele deve, ele que vai declarar e ele que vai pagar, entendeu? É tipo isso. E aí o artigo 150 do parágrafo 4 vai estabelecer o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, viu? Decadência conta do fato gerador. Ai, por que do fato gerador? Porque não teve lançamento, meu bem. Porque não teve lançamento. Então não tem como contar do lançamento. Homologação tácita. Gente, é quando vocês lembram que no lançamento por homologação fica aquela coisa, é extinto o crédito tributário, é, quer dizer, é extinto o crédito tributário de forma provisória, porque quando você paga no lançamento por homologação, e sujeito ao fisco dar o ok, dar o check-in. Por quê? Porque você que fez, você pode fraudar, o fisco tem que olhar, tem que dizer, ei, tá tudo certo, entendeu? Mas pode ser que ele não veja e ele tem um prazo para ver. Inspirado esse prazo de 5 anos, o lançamento é considerado homologado de forma tácita, entendeu? E o crédito é extinto. Salvo, ou seja, com exceção, de ocorrida dolo, fraude ou simulação. E aí a gente tem algumas exceções à regra geral, que são a contagem do prazo decadencial, ela vai seguir o 173, o inciso 1 ou 2, nos casos ou da inexistência do pagamento antecipado, no caso do lançamento por homologação, ou seja, eu lancei por homologação, mas eu não paguei. Cara, eu fui sacana, entendeu? E aí ele vai contar Tá aqui, só um minutinho, porque eu tinha que ter aberto isso. 173 CTN. Mas basicamente ele vai contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, era para ser num ano, vai ser no outro, porque exercício financeiro funciona assim. Ai, era para ter
sido lançado em 2025, não foi, tá? E aí eu começo a contar os 5 anos somente a partir do ano seguinte, ou seja, somente a partir de 2026. Então só vai fazer um ano em 2027. Porque eu só vou começar a contar a partir de 2026. E quando ele fala exercício, ele está falando de exercício financeiro, seguinte. Então, se eu homologuei, quer dizer, se eu fiz o lançamento por homologação no ano de 2025, qual o exercício financeiro seguinte ao ano de 2025, gente? 2026. Ah, mas eu fiz em janeiro. Sim, querido. Aí vai ser janeiro de 2026. Entendeu? Aí, no caso de dolo, fraude ou simulação, se o lançamento ele é anulado por questões formais, foi provado e tem uma decisão ali, uma coisa, de que tem uma decisão, enfim, mostra realmente, não, pô, que teve dolo, enfim, a Fazenda ela vai ter um novo prazo de 5 anos, a partir daquela decisão que anulou o lançamento, tanto por fraude, quanto por dolo, quanto por simulação, entende? E aí, ela tem mais 5 anos a partir daquela decisão para constituir esse crédito. E a súmula 555 do STJ, ela fala que em tributos por homologação vai se aplicar o 150, parágrafo 4 do CTN, mas não se aplica em casos de dolo, fraude e simulação. E é isso. Aí a gente tem a prescrição tributária, que é o prazo para cobrança, que é o que eu expliquei para vocês. A prescrição já teve o lançamento, mas a pessoa não pagou e eu não fui atrás, eu fui inerte, eu não fui, eu não executei, não escrevi na dívida ativa, entendeu? E aí ela vai ser, perdão, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, que nem a decadência, mas vai ser contada da constituição definitiva do que? Do crédito. E o crédito é constituído quando, Isadora? No lançamento. Então, foi feito o lançamento, 5 anos, certo? 5 anos para ele cobrar. Não cobrou? É beijo e tchau. É isso. Aí, a gente tem algumas causas de interrupção da prescrição, ou seja, vai interromper esse período de prescrição, que vai ser o despacho de um juiz que ordena a citação e execução fiscal, o ato judicial, ou seja, qualquer ato judicial que seja, que constitui mora devedor. Ou seja, isso aqui é o fisco entrando em ação nesse prazo, certo? Então, o prazo para de contar. O protesto, gente, protesto é um ato formal que comprova a inadimplência de um devedor, seja pessoa física ou jurídica, em relação a título de crédito ou documento de dívida. Protesto é basicamente eu indo lá, sei lá, tanto de forma judicial quanto extrajudicial, porque tem execução judicial e execução extrajudicial, eu estou indo protestar aquele valor que me é devido. Então, teve um protesto por parte do fisco, teve a inscrição por dívida ativa, beijos. Reconhecimento da dívida, reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor. E como é que eu vou dizer que o devedor reconhece essa dívida? Quando ele pede, por exemplo, um parcelamento. Então, isso aqui, ó, parou de contar o prazo para cobrar. Porque ele já mostrou que ele tem aquela dívida, ele sabe que ele tem. E tem o caso de prescrição intercorrente, que é quando, no processo de uma execução fiscal, eu executei aquela pessoa que não pagou. Após essa citação, o processo ele fica paralisado por inércia do exequente. No sentido de, gente, tem casos que o fisco não pode nada fazer. Por quê? Porque se não for encontrado bem penhorável, se aquela pessoa não tiver R$ 1 na conta, se ela não tiver como pagar, o que vai fazer? A não ser ficar inerte. Entendeu? Então, fica uma prescrição intercorrente. Amigo, você tá lascado? Você não tem mesmo como pagar isso aí? É isso. Prescreveu. Porque não tem o que fazer. Mas, assim, em questão de penhora, tem um prazo de 1 ano para suspender o processo. E aí, quando suspende esse processo, fica congelado, tá? Essa prescrição.
Aí, fim desse prazo de suspensão, vai iniciar imediatamente a prescrição intercorrente. E essa prescrição intercorrente é de 5 anos. Por que de 5 anos, Isadora? Porque depois a prescrição normal, a prescrição, como é que eu posso dizer? A prescrição depois do prazo, entendeu? Já com prazo normal. Depois de 5 anos, deu prazo para prescrição normal. E ela é intercorrente porque ela é no meio de um processo, no meio do prazo que o fisco teria. E o fisco fez. Só que o fisco ficou, não teve o que fazer, entendeu? E aí, nesse prazo aqui, começa essa prescrição intercorrente porque tem muito o que fazer, entendeu? E a súmula 314, ela traz do STJ que execução fiscal não localizado o devedor ou bens penhoráveis vai se suspender o processo por 1 ano e, fim desse prazo, vai começar a prescrição quinquenal de 5 anos intercorrente. E aí, gente, finalmente, eu sei que até vocês já estão enjoados de mim. Eu tô enjoada desse JED, porque eu não gosto de dar JED muito longo, mas é porque é muita coisa. Aí, para finalizar, outras formas de extinção, a gente tem conversão do depósito em renda. Eu fiz um depósito judicial naquele caso lá que eu falei para vocês, de suspensão da exigibilidade, e aí a gente tem uma litigância, eu boto o depósito judicial como garantia. Pronto, eu perdi e esse depósito virou renda para receita, virou renda, certo? E aí, decisão administrativa irreformável. Uma decisão que ocorreu ali, que foi dada em um processo administrativo fiscal e que não admite mais recurso e que reconhece que não tem crédito algum. Então, aqui não tem como falar de crédito porque se extinguiu, porque morreu, porque não tem. E dá sem pagamento, que é aquela forma também nova de pagar tributo, porque a gente dizia que antigamente pagar tributo era com dinheiro, mas agora parece que você pode dar imóvel. Mas, gente, tem que ter uma lei específica, não é simples, não é fácil, não é assim, ah, eu vou dar minha casa para o fisco, não. Ninguém vai sair dando casa para o fisco. Em situação específica, fica, sei lá, a pessoa jurídica tem muitos imóveis, ela não tem liquidez, mas ela tem como, por patrimônio, quitar aquele débito, aí ela vai dar uma dação em pagamento, entendeu? É tipo isso. E para finalizar, graças a Deus, Senhor, a gente tem a exclusão do crédito tributário. Gente, a exclusão do crédito tributário, ela é diferente, por quê? Porque não vai ser muito bem em relação a você pagar aquilo ali, ou você resolver aquilo ali, não. Tem duas coisas que podem acontecer, certo? A isenção. E a isenção, ela é muito específica e ela é muito palpável para a gente. Por quê? Porque muita gente confunde isenção com imunidade, não confunda. Isenção, eu tenho uma lei, eu tenho um período e eu posso perder. Imunidade, eu precisaria de uma emenda constitucional para perder, seria toda uma confusão. De certa forma, ela é uma coisa que é certa, entendeu? Por exemplo, imunidade são as igrejas, entendeu? Imunidade é isso. Agora, a coisa constitucional na imunidade, a isenção não, é uma lei ordinária, comum, entendeu? Que te dá aquela isenção por uma situação específica sua. Vou citar alguns exemplos de pessoas que são isentas de pagar crédito, né, pagar tributo. Inclusive, meu avô, ele era isento porque ele teve câncer. E pessoas com câncer, pelo menos era o que ele me dizia, né, mas parece que é mesmo. Tipo assim, não que ele não ia deixar de pagar, mas parece que pessoas com câncer, que tiveram câncer, alguma coisa assim, não pagam imposto de renda, alguma coisa assim. Não vão pagar imposto de renda. Porque não vão. É simples assim. Elas não vão pagar porque elas têm esse benefício que foi dado por lei, que deve ser interpretado de forma literal, né, na letra da lei mesmo, e porque ela não vai se estender nem para taxa nem para contribuição de melhoria, assim, em regra, né, pelo que está no CTN. Então, ou você ou você é isento por imposto, ou você é isento por imposto. Imagina ser isento por imposto é muito bom, tem 13 tipos de imposto. Imagina se fosse todos os impostos, como é o caso das igrejas, é muito bom. O meu avô, eu acho que era só imposto de renda. Eu acho. Mas tem pessoas, também tem isenção para pessoas autistas. Aí, no caso das pessoas autistas,
são situações específicas. Por exemplo, as pessoas autistas são isentas de pagar IPVA em alguns estados. As pessoas autistas são isentas de pagar imposto de renda, não sei. Não sei mesmo, acho que não. Mas eu sei que tem essa do IPVA, sei que tem algumas outras também. São várias isenções que as pessoas autistas têm, de vários impostos. E aí cada um tem uma lei específica, porque a gente tem que pensar que os impostos, eles têm competências diferentes. Por exemplo, o IPVA, ele é estadual. O IPTU, ele é municipal. Então, quem pode dar essa isenção? Se for no caso do IPVA, quem pode dar a isenção? O Estado. É uma lei estadual. Entendeu? Agora, como o imposto de renda é um tributo federal, aí o imposto de renda vale para o Brasil inteiro. E aí, se as pessoas autistas, que eu não sei se é o caso, tá? Porque eu só sei realmente de alguns casos do IPVA, enfim, mas o imposto de renda, em alguns casos específicos, que as pessoas são isentas de pagá-lo, as pessoas, sei lá, o meu avô que era isento de pagar porque ele teve câncer, é uma lei federal, então vale para o Brasil inteiro, tá? E é dado pela União. É por competência, né? E a anistia, gente, a anistia tem que ser depois que você está devendo. A isenção é antes. Antes de qualquer coisa, a isenção é uma lei que vai te isentar de ter que pagar. A anistia não, a anistia é perdão, só que não é a mesma coisa que remissão, tá? Por quê? Porque a anistia, ela é só perdão das penalidades, das multas, dos juros, enfim, decorrentes das infrações tributárias já cometidas. Por quê? Porque anistia tem coisa errada no meio. Não a emissão de um tributo, não. De um tributo que tu vai ter que pagar, não. Tu vai ter que pagar aquele tributo, sim. Agora, tu fez merda, entendeu? Tipo, tu fez besteira. Claro que não crime. Uma contravenção, uma coisa, mas tu fez besteira, cara. Sei lá, tu fez uma merda. Por exemplo, tu fez uma merda no âmbito do tributário, assim. Ai, caraca, velho. Não fui acumulando um monte de tributo, fui, sei lá. Entendeu? É nesse sentido. Tu fez merda, entendeu? Não priorizou ali. Aí, tu passou muitos anos sem pagar, só que não o suficiente para ser prescrito. E aí, tu foi cobrado, tu não tem condição e aquela coisa, mas olha, de certa forma, tu não entra em nenhuma situação ali que possa remir, e não vai remir o imposto, não, você vai ter que pagar o imposto. Agora, você vai ser anistiado de multa, você vai ser anistiado de juros, essas coisas, porque fica muito pesado para você, e porque o que o fisco quer receber? Ele quer receber o valor. Agora, é anistia por quê? E por que falam que é anistia? Porque é uma coisa que você tinha o dever de pagar. Isso é um benefício que o governo está lhe dando, entendeu? Você fez besteira, você devia ter pago e tudo, não é uma situação excepcional, porque se fosse uma situação excepcional, cabia em remissão, você não pagava nem o tributo, você não pagou porque não quis, que você foi safado, entendeu? Foi tipo isso. E é isso. Anistia, não. É uma merda. Espero que ninguém seja anistiado. Só se, sei lá, empresa pequena. Não sei se empresa pequena entraria na situação de eu poder falar de equidade, né? E um tópico que vocês deveriam perguntar para o Veras. Eu não vou mais me estender. É isso, gente. Acabou, finalmente. Beijos.